Muito bem, gente, estamos de volta, né? E agora nós vamos continuar a nossa breve análise, né, a respeito dos bastidores daquilo que acontecia no Ocidente, né? E nesse retorno, né, nós vamos dizer que nem tudo eram flores, né, no Ocidente. Isto porque começaram também a acontecer crises no Ocidente, em especial no capitalismo. A queda da Bolsa em 1929, né? Muitas empresas vão à falência, grandes empresários estão arruinados. Era comum, inclusive, à época, vez ou outra, os noticiários divulgarem os suicídios, né, de grandes empresários na medida que ficaram arruinados e optaram por acabar com a vida deles, né? E também ocorre o desemprego em massa, a hiperinflação. Todos esses elementos apresentam desafios para as sociedades ocidentais capitalistas. Não bastasse isso, a Revolução Comunista na Rússia se apresenta uma outra proposta de visão econômica e política e social, enfim. Temos também o fascismo, que ocorre na Itália, né, com Mussolini, e Hitler começa a adquirir poder na Alemanha. Tudo isso gera uma série de desafios para o capitalismo e os sistemas políticos ocidentais. Bem, enquanto isso, na União Soviética ocorre, né, como nós dissemos, a Revolução Russa, e na medida em que ocorre essa revolução, há um embate entre aqueles que assumem o poder e que assumem, não é, as diretrizes do Partido Comunista. Existe um grupo que busca pensar o partido a serviço de uma democracia e outros que acreditam que os caminhos do comunismo para levar adiante as ideias de Marx passa pelo aumento do poder do Partido Comunista, ou seja, o Partido Comunista deve ter todo o poder para si mesmo. Esses embates duram um certo tempo, né, e nesse meio tempo a morte de Lenin. Bem, com a morte de Lenin vai surgir um novo líder na sociedade russa e mais especificamente na União Soviética, que é o Joseph Stalin. Bem, eu acredito que certamente vocês já devem ter visto nos seus manuais de história, né, algumas das características do Joseph Stalin, né? Eu vou só citar algumas delas. Por exemplo, o Joseph Stalin, com esse afã de ter um partido único e forte e o líder desse partido deter todo o poder para si, ele executa uma verdadeira operação limpeza, que buscava matar todo e qualquer oponente. E se não matasse, essas pessoas eram mandadas para a Sibéria, enfim, os expurgos acontecem aos milhões. Há verdadeiros genocídios, né, dentre os quais eu cito da população ucraniana, que inclusive recentemente, nesse século XXI, inclusive produziu um documento histórico dizendo desse genocídio, né? Mas esse processo todo começa a assustar aqueles admiradores do marxismo. Isto porque, para esses admiradores que com lupa começavam a olhar para a União Soviética, não somente olhando para os discursos produzidos pelo partido, guiados por Stalin, eles começam-se a considerar que a União Soviética na verdade não é um partido comunista ou socialista, ela se torna uma sociedade totalitária, onde o poder está com o partido e o grande líder desse partido e chefe de todos é Stalin. Para vocês terem uma ideia, é de tal forma eficiente a propaganda e a ênfase e as qualidades de Stalin que se cria uma espécie de culto à personalidade de Stalin. Ele é tido como uma espécie de Deus. Veja, já que há um Deus, nós temos uma religião oficial, né, desse Deus. E qual é essa religião? O materialismo dialético. Bem, você que digamos, admirador do marxismo, enfim, talvez já esteja, pera lá, materialismo dialético, enfim, é a religião oficial do Estado. Veja, o materialismo dialético sob a égide e o olhar
do Stalin, diga-se de passagem, né? E o que se caracteriza esse materialismo dialético? Primeiro, ele acredita que encontrou a base científica da sociedade, que permite a ele saber de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde vamos. Tudo isso baseado em fatos. E para isso eles apoiam no positivismo, né? A ideia de que existia uma ciência capaz de saber o que é a sociedade, para onde ela vai e o que se deve fazer. Ele acredita ter encontrado, esse materialismo, acredita ter encontrado leis fixas da vida social, ou seja, é possível saber como a sociedade se organiza e quais são as leis que regem ela. Ele advoga também a inevitabilidade do comunismo, ou seja, quer seja daqui a um ano, quer seja daqui a alguns anos, mas é inevitável, todas as sociedades serão comunistas. É claro, veja, olhando com um olhar retroativo, nós sabemos que isso não aconteceu, mas à época se considerava que isso era inevitável, né? Logo, como eu disse, o portador dessas ideias, ele acredita ter encontrado, entre aspas, a grande verdade. Veja, nós sabemos que quando alguém se arvora a ser portador da verdade, isso é complicado, né? Por quê? Ele está além da crítica. Não há o que criticar, na medida que ele já tem a verdade, criticar o que da verdade. Não bastasse isso, esse processo todo é acrítico da sociedade russa, ou seja, ele não apresenta os erros. Na medida em que eu tenho a verdade, se acontece algo que vá contra essa verdade, provavelmente o que ocorreu não foi um erro na teoria, né? Ou nos fatos, foi, digamos, algum episódio qualquer que não representa, na verdade, algo que mereça, né, ser considerado como válido e ser discutido, né? Então, todos os fatos que iam contra aquilo que se acreditava como um verdadeiro caminho eram deixados de lado. Bem, nesse processo todo, digamos, o cerne do materialismo dialético proposto por Stalin é a crença de que a economia, ela como que amalgama todas as outras instituições sociais. É ela que define os caminhos das instituições sociais. Isto porque é por meio dela que as outras instituições sociais, tais como uma cultura, enfim, são criadas, são organizadas. Logo, para você mudar a sociedade, você tem que mudar a sociedade em sua base econômica. E é a partir dessa mudança na base econômica que teremos uma sociedade diferente. Nesse meio tempo, enquanto ocorre isso na União Soviética, né, nós temos o marxismo no Ocidente. E o marxismo no Ocidente, ele tem uma característica um tanto quanto singular. Isto por quê? Se por um lado nós temos aqueles que admiram, digamos, aquilo que ela fornecido de informação pelo partido de modo oficial na União Soviética, e faz com que as pessoas tentem imitar, né, as estratégias e leituras que o regime stalinista fazia de Marx, começa também a haver uma desconfiança de Stalin por outros. Por quê? Porque as pessoas começam a ter acesso à informação. E na medida em que tem acesso à informação, eles começam a perceber que talvez nós não estejamos diante de um comunismo, enfim, mas talvez nós estejamos diante de um totalitarismo. E aqui eu cito, por exemplo, essas imagens aqui que vocês estão vendo à direita, percebam? Olha o Stalin, a postura dele, a tranquilidade, né? O olhar, digamos, voltado para a frente. Por outro lado, olha uma outra figura aqui, Hitler. Estão percebendo? A cara dele, digamos, até séria, aparentemente levando o povo a um caminho com força, enfim. Então, o totalitarismo que começava a se avizinhar na Alemanha, para alguns também começava a ocorrer na União Soviética. E isso gera uma série de impasses, afinal, o marxismo
para esses pensadores é interessante, enfim, mas o que fazer diante daquilo que eles estavam vendo na União Soviética? Aí surge uma série de produções que começam a pensar um novo tipo de marxismo. Bem, e o que seria esse novo marxismo? Primeiro, mais flexível. Por quê? Eles começam a perceber que essas bases econômicas não necessariamente são a condição sine qua non, ou seja, a condição final e única para mudar a superestrutura, ou seja, as instituições sociais. A isso que esses pensadores passaram a chamar de marxismo mecanicista, aquele que não pensa a possibilidade, que não seja econômica, de mudar a sociedade, e propõe um outro marxismo, um marxismo mais flexível. Eles dizem não à religião do Estado. Não deve-se criar um Estado dogmático, um partido dogmático, onde ele é avesso às críticas, enfim. Veja, a época do Stalin, se você criticasse o partido, enfim, existia uma verdadeira rede de espiões, inclusive da sua própria família, que se dissessem isso aos representantes do partido, você seria expurgado, morto, enfim. Logo, essa nova visão relativa ao marxismo tenta estar sintonizada com as novas condições sociais. Isto porque a época de Marx, como vimos, era uma. Só que com o advento dos elementos que nós apresentamos anteriormente, alguns deles, nós temos uma nova condição social. Logo, há de se pensar um meio diferente de se analisar a sociedade, que não aquele que até então foi utilizado por Marx. E, por fim, uma última questão. Eles começam a perceber que, diante das mudanças todas que ocorreram, inclusive nas sociedades ocidentais, que geraram, inclusive, fome, desemprego, enfim, e o comunismo não surgiu, talvez poderia existir a possibilidade de que, não necessariamente, seria um fato inequívoco o surgimento do comunismo. Poderiam existir circunstâncias que poderiam impedir o surgimento do comunismo. Bem, diante disso, os marxistas ocidentais começam a fazer uma grande reflexão. A primeira, por que a revolução não aconteceu ainda nesses países? Afinal, elementos existiam, pessoas envolvidas, enfim. E eles começam a pensar algumas condições explicativas. Por exemplo, repressão física. Por exemplo, na Alemanha, os comunistas foram perseguidos, né? Grandes líderes, inclusive, foram mortos, tais como, por exemplo, a Rosa Luxemburgo, da Liga Espartaquista, enfim. Mas começa a se pensar também a força das ideias, da cultura, e começa a se pensar a possibilidade de que não somente a repressão física é importante, como também a repressão ideológica, ou seja, um conjunto de ideias poderia reprimir as pessoas, impedir a elas de pensar a possibilidade de mudança. E isso já é uma novidade, porque para Marx isso não era muito importante. Ou seja, basta mudar a infraestrutura e mudaremos a superestrutura. E em razão disso, o marxismo no Ocidente começa a pensar a possibilidade de que a cultura seja muito importante. Isto porque nas produções que aconteceram no Ocidente, eles começaram a aventar a possibilidade de que a cultura possa vir a controlar a forma como a classe trabalhadora pensa. Diante disso, e munido dessas questões, eles começam a tentar analisar quais seriam as forças que estão emergindo na sociedade e que poderiam levar à revolução. Ou seja, eles tentam verificar os possíveis erros advindos das mudanças implantadas, né, por Stalin na União Soviética, né, e o que fazer para lidar com esses erros, bem como, inclusive, digamos, fazer uma nova leitura de Marx, inclusive trazendo novos elementos além daqueles propostos por Marx, visto porque a sociedade mudou. E é a partir daí que surgirão alguns grandes filósofos marxistas e neomarxistas que nós vamos apresentar
para vocês no próximo vídeo, gente. Obrigado, me aguardem.